Boa noite aí, mais uma vez, a todos os irmãos. Nós estamos na nossa aula de número 16, que vai falar sobre ilustração e aplicação. Se Deus assim nos permitir, a gente vai falar sobre essas duas temáticas hoje, né? Tentaremos aí resumir o conteúdo e tratar desses dois temas juntos, numa só aula, tá certo? Se não der tempo, a gente avança na semana que vem, na próxima aula, falando também sobre isso. Mas eu acredito que vai dar sim. A gente vai tentar falar de uma forma bem sintética, bem enxuta, os dois assuntos, contrabalançando no que diz respeito à importância, na minha concepção, tanto de um quanto de outro. Daremos uma atenção maior à aplicação, né, em relação à ilustração. Embora os dois assuntos sejam importantes, eu acredito que a aplicação é mais negligenciada e é mais pertinente e importante, um pouco mais importante do que a ilustração, e a gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. Vamos orar? Vou pedir a nossa irmã Caroline que faça essa oração para a gente iniciar hoje. Por favor, Caroline. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Pai, te agradecemos por tudo que fizemos até aqui, te pedimos por esse momento de aprendizagem, Senhor, que o Senhor esteja clareando as nossas mentes, ajudando o nosso entendimento a compreender tudo aquilo que vai ser passado, dando também sabedoria e direção ao teu servo para nos instruir. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Bem, irmãos, dentro daquilo que a gente viu há 3 aulas atrás, que torna uma pregação excelente, né? A gente tomou esse esboço do livro Pregação Pura e Simples, do Stuart Olyott. Ele fala sobre 7 coisas que tornam uma pregação excelente. Nós nos propomos a falar sobre 5 dessas 7 coisas no nosso curso. E a gente já falou sobre tudo isso ao longo do curso. Exatidão exegética, conteúdo doutrinário, estrutura clara. Chegamos na quarta e na quinta característica aí, ou coisas que fazem de uma pregação excelente. A quarta é a ilustrações vívidas e a quinta é a aplicação penetrante. Tá? Então, a gente vai falar hoje sobre ilustrações vívidas e aplicação penetrante, se Deus nos permitir. Tá certo? Eu, antes de projetar o slide, eu vou falar um pouquinho, depois eu projeto o slide para a gente tratar de pontos. Mas está tudo anotadinho aqui, o slide está bem completinho. É bom a gente entender, desde o início da discussão, que o termo ilustração ele é menos completo do que aquilo que a gente chama de material ilustrativo. Então, material ilustrativo é uma expressão mais completa do que ilustração, porque ele parece ser mais abrangente. Então, a gente vai falar aqui de material ilustrativo, embora usando o termo ilustração. Tá bom? É claro que não seria necessário fazer essa distinção, não fosse o fato de que muitas pessoas se confundem, porque pensam que ilustrações são sempre histórias. E não são sempre histórias. Daí a necessidade de fazer essa distinção. Porque a gente não vai falar que ilustração é só história. Na realidade, há vários tipos de ilustrações, a gente vai ver aqui. Né? Então, por isso é importante se falar de material ilustrativo e não só de ilustração, porque a gente sempre associa ilustração à história, e não é verdade. Etimologicamente, a palavra ilustrar vem do latim illustrare e significa lançar luz ou brilho, ou tornar algo mais evidente e claro. Então, os educadores reconhecem que uma das principais leis do ensino
para alcançar a mente e o coração é a associação de ideias. Sem dúvida, quando os pregadores do Evangelho fazem uso de bom e variado material ilustrativo nos sermões, eles estão demonstrando que compreendem que a verdade ilustrada tem maior poder de alcançar o objetivo. Então, o material ilustrativo tem sido comparado com as janelas de uma casa. E a gente vai falar isso agora no início e terminar falando sobre isso. É como janelas de uma casa que deixam a luz entrar e iluminar a casa. Também o material ilustrativo é semelhante ao movimento de um interruptor de luz em uma sala escura, transformando aquela sala com a luz que a inundou. Então, dito isso, gente, eu acho que vale a pena a gente dizer também, informar que há inúmeros usos de material ilustrativo na Bíblia. Os pregadores bíblicos, como profetas, apóstolos, o próprio Senhor Jesus, usaram muito o método de ilustrar as suas mensagens. Muito. Lembremos, por exemplo, do profeta Natã, que usou uma ilustração de um homem pobre com uma cordeirinha para levar o rei Davi ao arrependimento de suas próprias práticas pecaminosas. Ele usou uma ilustração, uma história, contou uma história e ilustrou. Mas não só a história. Jesus usou, por exemplo, como material ilustrativo, verdades que eram tiradas da própria cultura do povo. Por exemplo, ele falou sobre videira, ramos, fruto, sobre pastor, ovelha, porta, caminho. Ele usou muitos materiais ilustrativos, também usou histórias como parábolas, bom samaritano, filho pródigo, o homem rico e Lázaro, fariseu e publicano, entre outras e outras e outras histórias e ilustrações, que não se resumem só às histórias. Então, assim, Jesus usava muita história, muita metáfora, muita figura de linguagem. Isso tudo é material ilustrativo. Um teólogo diz que nada menos que 52% do Evangelho de Lucas é composto de parábolas e que mais do que a metade dos 4 evangelhos tem forma de retratos, de imagens, com a porcentagem ainda maior quando é considerado apenas os ensinos de Jesus. Então, quando a gente faz uma análise dos ensinos de Jesus, das palavras, das pregações de Jesus, a gente vai ver que há um percentual muito mais do que 52% de material ilustrativo ali. Então, a gente precisa se lembrar disto e também de que muitos outros pregadores neotestamentários, como Paulo, Pedro, Estevão, empregaram boas e poderosas ilustrações, citações e assim por diante em suas mensagens. Então, é de suma importância falar sobre esse assunto no nosso curso. É de muita importância. Ok? O Stuart Olyott diz que uma ilustração é uma linguagem figurada que traz clareza ou discernimento a um assunto. Ela auxilia na explicação da verdade, tornando-a mais atraente e fazendo com que a verdade fique gravada em nossa mente. As escrituras, a observação do mundo, a imaginação e a criatividade são fontes das mais variadas ilustrações. O que você viu, ouviu, aprendeu, leu, estudou, presenciou e conheceu podem servir
a verdade bíblica que se pretende transmitir num sermão. Entretanto, as características básicas de uma boa ilustração são subordinação, clareza, brevidade, dignidade, variedade e exatidão. Essas são as palavras do Stuart Olyott sobre ilustrações vívidas. Eu vou colocar aqui algumas coisas importantes sobre ilustrações, tá? E aí depois vocês vão olhar o material com calma. A gente não vai poder falar com detalhes, mas a gente vai deixar claro, exprimir aqui que ilustrações são extremamente importantes no sermão, tá? São extremamente importantes. Veja aqui, os vários usos da ilustração. A ilustração tem muitos usos em funções. Então, veja você aí que a ilustração ela serve para explicar. Então, isto a ilustração faz, ou apresenta aí, por exemplo, um exemplo da matéria em questão, um exemplo característico, ou algo semelhante ou algo análogo que elucide o assunto tratado. Então, a ilustração ela serve para explicar, tá, as verdades, ajudar a clarear, a iluminar as verdades apresentadas no sermão. Já foi explicado que esse foi o sentido original da palavra ilustrar, por exemplo. O sentido original da palavra ilustrar é justamente isso, trazer luz, trazer clareza. Então, o material ilustrativo, a explicação, ajuda a tornar clara a verdade pregada por meio de comparações, por meio de exemplos característicos, análogos, trazendo elucidação, trazendo clareza, né? Com algo mais conhecido, com algo mais simples de se apreender, e aí você traz a ilustração para servir a explicação. A ilustração também é usada para provar o argumento. Para provar o argumento. Então, assim, em alguns casos raros, apresentando-se um exemplo que permita uma indução, em geral, é um argumento por analogia. E aí você vê que a ilustração ela vai ajudar na prova de um determinado argumento de um sermão, de um ponto do sermão, de uma verdade que está sendo trabalhada, né? Então, o fato de uma ilustração fornecer uma prova ao mesmo tempo em que serve de explicação, adorno, etc., exige uma atenção especial. Então, algumas analogias podem ser tão ornamentais que pode ajudar aí na explicação, né? E tem força argumentativa. Algumas comparações podem ser importantes. Agora, também é verdadeiro que algumas analogias não têm nenhuma função. Às vezes serve somente para divertir, se tornam explicações ou mesmo argumentações patéticas que não trazem nenhuma força argumentativa, ou mesmo comparações que até trazem um ornamento bonito, né? Mas que não prova absolutamente nada. Isso também é um fato. Mas muita ilustração é usada para provar o argumento. E ali embaixo está a ilustração, é um valioso ornamento. É legítimo e desejável tornar a verdade atraente, agradável, né? Fazer com que as pessoas prendam a atenção, né? Se prendam em atenção àquilo que está sendo falado por meio de uma ilustração. Quando você começa o sermão com uma boa ilustração que desperta a atenção do auditório, eles ficam presos, às vezes, do início ao fim. Então, serve de ornamento, de verdade atraente, agradável. Mas é preciso ter certeza de que a ilustração realmente
adorna a verdade pregada e não se transforma ela mesmo no centro de interesse da pregação. Porque se ela se torna no centro de interesse da pregação, ela perde o seu significado, ela perde o seu sentido. Então, se ela prende a atenção, se ela estimula a imaginação dos ouvintes, ela é legal. Mas se ela se torna um fim em si mesma, aí já perde a sua função dentro do sermão, porque acabou tomando de assalto a atenção para ela mesma e não só iluminou, mas fez com que as pessoas prestassem mais atenção nela do que no próprio sermão. E aí perde o seu sentido. Ilustração também é um meio de despertar a atenção, como a gente falou aqui. Então, com frequência, elas servirão muito bem a este propósito na introdução do sermão, assegurando, desde o início, o interesse do público. Mas, talvez, nesse sentido, elas sejam ainda mais úteis também no decorrer do discurso, particularmente se a atenção estiver sendo prejudicada por alguma razão. Então, se você está argumentando, descrevendo, e, de repente, a atenção começa a cair, a ilustração ajuda a prender a atenção e a despertar a atenção daqueles que estão ouvindo. A ilustração também faz o tema se tornar impactante, estimulando, inclusive, a atenção, né? A emoção, afim ou preparatória. Então, é importante a gente usar a ilustração. Um exemplo clássico disso aqui é quando Jesus usa a parábola, né, do filho pródigo, por exemplo. Ele estava falando com um grupo de pessoas e ele usa a parábola do filho pródigo para ilustrar uma verdade bíblica que ele estava ensinando. Da mesma forma, quando ele fala com aquele doutor da lei que pergunta a ele a respeito do amor, do verdadeiro mandamento, do mandamento. O que faz com que a pessoa seja salva? O que eu faço para ser salvo? Guarda o mandamento. O que diz o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ah, eu conheço a Deus e amo a Deus, mas não sei quem é o meu próximo. Jesus conta a parábola. E serve justamente para ilustrar e tornar impactante, estimulando algum tipo de emoção, preparando a pessoa para ouvir a verdade. Porque no final ele termina dizendo assim: com quem é comparado aquele que ajudou aquele que estava jogado no meio do caminho? Ah, com um bom samaritano. Então vai e faz a mesma coisa. Veja que a história preparou a pessoa para receber a mensagem. A gente tem aí também a questão da ilustração que visa levar a ação e a persuadir. Às vezes, a ilustração também serve, inclusive, à aplicação da mensagem, para persuadir a pessoa. Às vezes, a gente usa uma ilustração. Então, isso também é possível, a ilustração visar aí a ação e a persuasão. Então, quando as pessoas querem ser mais diretivas na persuasão, levar as pessoas à ação por meio da pregação do ponto ou da tese que está sendo ensinado, ele pode usar uma ilustração para servir de estímulo aí à persuasão e à ação. Sétimo lugar, a ilustração atende à variedade de ouvintes. A gente sabe que as congregações, gente, elas são compostas de variadas pessoas. A gente não tem só um tipo de pessoa na congregação, a gente tem muita gente diferente, diversa. E a ilustração, ela serve justamente para atender a variedade de ouvintes que nós temos ali, que é formada de um grupo, às vezes, heterogêneo. As pessoas podem representar diversas idades, formações acadêmicas, vocações, interesses. Como pode, então, o pregador oferecer algo a cada ouvinte? Ele o faz escolhendo ilustrações que captem o interesse de cada grupo.
Às vezes ele vai pegar, num determinado ponto da mensagem, uma ilustração que serve a pessoas que têm um cabedal de conhecimento maior. Às vezes ele vai usar ilustrações mais simples para poder atingir pessoas que são mais simples. A ilustração ajuda, serve a explicação para atender a variedade de ouvintes que compõem ali o grupo que está ouvindo ali na igreja. E, finalmente, a gente tem aí a ilustração auxiliando grandemente na memorização e na retenção das lições do sermão. As boas ilustrações, queridos, são de longe mais facilmente lembradas do que ditados brilhantes e sequências de argumentos. E, inclusive, as ilustrações ajudam a pessoa a memorizar e a reter as lições, os tópicos, os ensinamentos. Quando a pessoa lembra da ilustração, ela lembra daquilo que ela aprendeu. E isso é maravilhoso. Aí, realmente, a ilustração serve ao seu propósito. Então, quando você está pregando e escolhe boas ilustrações, que são vívidas mesmo, elas serão um excelente instrumento para a retenção e a memorização das lições que se aplicou ali, que se explicou e argumentou ali. Correto? Adiante, a gente aprende o seguinte, os tipos de ilustração. A gente tem aí que a ilustração ela varia no seu tipo. A ilustração, a gente pode encontrar uma ilustração de uma só palavra, a ilustração com breve combinação de palavras, a ilustração por citações e a ilustração, por exemplo, detalhada. Vamos lá. Uma única palavra, gente, pode pintar um quadro vívido. Uma única palavra. Por exemplo, quando você fala que uma batalha foi uma batalha esmagadora. Essa palavra esmagadora, ela ilustra. Qual é a ideia? De que quem venceu, venceu de uma forma forte. Quem perdeu, perdeu esmagado. Foi verdadeiramente derrotado. Então, quando você fala que uma revolução foi sangrenta, essa palavra sangrenta tem um sentido. Então, assim, uma palavra pode lançar luz ou dar brilho a ideias. Às vezes você está argumentando, você usa uma palavra dentro do seu argumento que traz brilho. Está entendendo? É isso que eu quero dizer. De fato, uma palavra pode sugerir um grande quadro de imaginação. Jesus fazia muito isso, Paulo fazia muito isso, né? Uma palavra remete a um quadro. Então, a ilustração de uma palavra não tem sido muito usada pela maioria dos pregadores. Porque muitas vezes não pensam com muita cautela e calma o uso de determinadas palavras nos seus textos. O estudo das palavras sempre foi útil, mas o estudo das palavras para fins ilustrativos daria um excelente estudo pessoal. Isso ajudaria muito na pregação também. Um outro tipo aí é a ilustração, né? Um segundo tipo, de breve combinação de palavras. Esse tipo inclui breves descrições e figuras de linguagem. Aqui a gente pode recorrer aí às figuras de linguagem da língua portuguesa, como o símile, né? Ou comparação, que pode acrescentar novas dimensões a uma ideia. Aí você tem outros tipos de figuras de linguagem que são usadas. Por exemplo, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, combinação de palavras. Vós sois a luz do mundo. Entendeu? Quando Jesus explica isso no seu discurso, ali no Sermão da Montanha, ele quis dizer algo, né? O que ele quis ensinar quando fala, vós sois o sal desta terra?
Vós sois a luz deste mundo. Então, assim, tem um sentido. São combinações de palavras com sentidos poderosos por trás delas. Então, o pregador ele pode se valer dessa combinação de palavras para ilustrar. Mais uma vez, a gente pode dizer que um estudo profundo disso daí, desenvolvimentos nessa área, trariam grandes benefícios para a pregação também. Terceiro tipo de ilustração são citações. Elas podem ser poesias, podem ser prosa. No entanto, as citações são frequentemente usadas para ilustrar ideias. A gente está argumentando no nosso texto, de repente a gente diz, ó, fulano de tal disse isso, um pensador disse isso, um teólogo disse isso, e está fazendo citações. E essas citações são usadas para ilustrar as ideias, os pontos, a tese que a gente está defendendo ali. Então, a gente precisa também considerar que as citações são, muitas vezes, ilustrações. Por quê? Porque a gente está citando com o fim de trazer luz, de explicar mais detalhadamente aquilo que a gente está falando. E, por último, uma ilustração por meio de exemplo. É o mais frequentemente usado. É o tipo mais frequentemente usado. Tem muitas variações e vem de muitas fontes. A gente vai ver que esse tipo de ilustração, por exemplo, vem de muitas fontes. Pode ser uma história, pode ser um incidente, pode ser uma anedota, pode ser uma experiência pessoal, pode ser um evento histórico, pode ser uma parábola, ou um exemplo imaginado, imaginativo, né? Então, as variações são quase ilimitadas. Então, como a ilustração por meio de histórias é o mais usado, o tipo mais usado pelos pregadores, a gente não vai aqui dar tanto crédito a isso, embora seja o mais usado. Mas a gente precisa trabalhar aqui os princípios importantes que devem ser usados para a ilustração. Vamos lá, fontes de ilustração. A ilustração da verdade bíblica pode ser retirada de todo o campo da existência e da experiência humana. Olha aí, observação, pura invenção, ciência, história, arte, literatura e sagradas escrituras, escrituras sagradas. Observação. É de suma importância que o professor de Bíblia, o pregador, seja um observador. Observador atento. Em parte, para que saiba como adaptar a instrução cristã ao caráter real dos seus ouvintes e as verdadeiras condições de suas vidas, mas também para que seja capaz de beber desse manancial de ilustrações disponível a toda parte, em toda parte, a todas as pessoas. Todos nós que temos olhos, gente, podemos observar. Todos nós que temos ouvidos, podemos ouvir. Então, a observação, né, ela é muito importante. A natureza fervilha de analogias às verdades morais. O pregador não deveria apenas aceitar aquelas que chamam a sua atenção, mas deveria buscá-las constantemente, anotá-las, registrá-las. Muitas metáforas, sabe? Muitas imagens. Existe um estoque comum de ilustrações variadas. E quando a gente observa, quando nós somos bons observadores, atentos observadores, percebemos esse estoque de ilustrações. Jesus fez isso, gente. Vários pregadores o fizeram, e a gente precisa fazer isso também. Práticas comerciais, processos mecânicos, experiências das mais diversas, transformadoras, o dia a dia da pessoa. Né? É muito rico o campo de ilustração. Quando a gente observa, nós precisávamos ser como crianças, nós precisamos ser como crianças, né? Porque a observação das crianças ela é particularmente proveitosa para o mestre cristão.
para um professor e para um pregador cristão. Essa observação arguta, sabe? Essa pergunta, por que isso, por que aquilo? É muito legal, sabe? Essa perspicácia da criança. A gente deveria voltar a essa simplicidade para poder captar com mais facilidade essas coisas, né? A criança é tão imagética, imaginativa, né? Hoje, por exemplo, eu estava lá embaixo, no intervalo, que fui tomar um café, de repente o Enzo vem, o montador estava aqui montando os móveis, pegou uns pedaços de isopor que eu não faria o que ele fez. Eu, pai, eu vou fazer um brinquedo aqui, vou fazer uma... Mas ele usou outra palavra, né? Ele usou, eu vou fazer... Esqueci o nome agora que ele falou. Mas é brincadeira, um joguinho de blocos. De repente ele estava montando, falou que era uma piscina, tinha uma cascata, um tobogã da piscina, tinha a parte aqui de lazer para as pessoas ficarem. Ele fez tudo isso na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui ajudando ele foi criando. Não, pai, isso aqui é o tobogã que cai, aqui é a parte da piscina. Então, ele tirou de pedaço de isopor a brincadeira dele. Nós tínhamos que ser assim também. Aí você tem a pura invenção, que é perfeitamente aceitável inventar uma ilustração mesmo na forma de uma história, desde que seja uma invenção verossímil e se mencione ser imaginária, fictícia, né, de natureza fictícia, né, e não esbarre com os argumentos que se devem fundar em fatos reais. Ou seja, você pode inventar, mas tem que ser verossímil, tem que deixar claro que é de natureza fictícia, apenas para servir a sua mensagem ali, e isso também é possível. É como Jesus disse, eis que o semeador saiu a semear. Ele não estava falando de algo que realmente aconteceu. Era uma história, ele estava inventando. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Gente, natureza fictícia. Mera ficção. Aquilo não realmente aconteceu. Era uma história. Entendeu? Ciência. Além do que se pode ser extraído da observação da natureza e da vida humana, há um imenso fundo de ilustrações na ciência que reúne os resultados de uma observação mais ampla. Então, assim, a gente pode encontrar na física, na biologia, na ampla difusão do conhecimento científico, muito material ilustrativo. Muito. Desse modo, a gente percebe que o pregador pode contrabalançar mais eficazmente os esforços de alguns cientistas e alguns mestres da religião, da espiritualidade, e dar ao cristianismo e à ciência uma aparência de tirar do cristianismo e da ciência essa aparência de hostilidade, usando a ciência como ilustração. Isso pode acontecer. Então, astronomia, geologia, zoologia, botânica, física, química, todas as ciências sociais servem como material ilustrativo. Então, é possível. A ciência fornece uma fonte abundante de ilustrações. Quarto lugar, história. Os pregadores sempre fizeram um uso largo das ilustrações tiradas da história. O campo é em si mesmo ilimitado, mas na prática é bastante restrito pela falta de conhecimento histórico da pessoa mediana. Por exemplo, para você citar a história, você tem que conhecer a história. Nem todo mundo conhece a história. Entendeu? Tem que pesquisar, tem que ler, tem que conhecer. Mas que é um vasto campo de ilustração, Então, assim, você pode trabalhar histórias das mais diversas. Biografia,
história geral, história do próprio cristianismo, desenvolvimento do pensamento cristão, e assim por diante. Você pode usar muita coisa, história judaica, a própria cultura judaica, né? Então, assim, quantas vezes você já ouviu, por exemplo, pessoas citarem Flávio Josefo? É história, é conhecimento histórico, biográfico, cultural, né? Religioso, e isso é muito importante. Agostinho, Tomás de Aquino. Períodos dos mais diversos, clássicos, né? Período medieval, período patrístico, período da Reforma, período moderno, você pode citar muita coisa. Quinto lugar, literatura e arte. Mesmo quando a ciência e a história tiverem sido excluídas, a literatura antiga e moderna, em prosa e em verso, cobre um imenso campo e oferece um vasto repertório de material ilustrativo. Podem-se citar emoções, expressões sugestivas, agradáveis ou impressionantes e fazer alusões a obras literárias e personagens conhecidos, sempre que isso ajudar a tornar o discurso interessante e útil. Então, a gente tem também um vasto material ilustrativo na literatura e na arte, gente. Muita coisa boa. A gente poderia citar aí a Shakespeare, a gente poderia citar C.S. Lewis, a gente poderia citar John Bunyan, a gente poderia citar as fábulas de Esopo. Eu tenho livros de fábulas de Esopo aqui, eu tenho livros de literatura. Peregrino também, né? Peregrino, né? John Bunyan. Então, você tem muito material ilustrativo na literatura e na arte. C.S. Lewis, né? Então, as Crônicas de Nárnia e assim por diante. Você tem muita coisa boa. Inclusive, eu estou lendo ele. Legal. Então, as ilustrações também são frequentemente tiradas das obras de arte, por exemplo. Eu citei já, por exemplo, uma ilustração do quadro que foi pintado por... Agora eu esqueci o nome do pintor, mas que pinta Jesus do lado de fora, Roman Hunt, um quadro que pinta Jesus do lado de fora da porta da igreja de Laodiceia batendo. Então, é a porta e Jesus do lado de fora. Roman Hunt pintando e um quadro servindo de ilustração. Aí uma história, né, que diz que o pai passou ali, viu a exposição, e Jesus estava do lado de fora, e o filho perguntou por que ele está do lado de fora. Então, cria-se uma história a partir de um quadro, de uma obra de arte. Gravuras, livros, narrativas, muita coisa. Poesia pode servir de material ilustrativo. E aqui, em último lugar, a gente tem as Escrituras Sagradas. A Bíblia é uma das melhores fontes de ilustração. As Escrituras apresentam materiais ilustrativos adequados a todo tema legítimo de pregação e pertencente a quase todas as classes acima mencionadas, especialmente a história e a biografia, poesia, provérbios, todos os tipos de ditados sábios, né? Então, você tem material sapiencial, tudo ali você encontra na Bíblia. A Bíblia é rica, muito rica. Tem novela, tem tudo na Bíblia. A Bíblia tem até novela. Modelo de narrativa, tá, gente? Então, assim, não é que você vai tirar a característica de veracidade da Bíblia, não. Você encontra ali muita coisa. Biografia, poesia, canções, músicas, orações, tudo você encontra ali. Romances, você encontra na Bíblia. Isso tudo pode servir de material ilustrativo. Então, todo pregador deveria beber muito diligentemente da fonte das Escrituras para servir de material ilustrativo para suas pregações. Mas isso é possível por meio de uma leitura regular e atenta das Escrituras para anotação de tudo isso. Ok? Continuando aqui,
a gente precisa entender como que se faz para inserir as ilustrações no sermão. A ilustração deve ser bem encaixada no sermão, assim como as janelas devem ser bem colocadas na estrutura de uma casa, com o fim de trazer luz ao ambiente. Então, assim, a gente não pode ter pressa de usar uma ilustração. Então, o pregador segue a ordem errada quando encontra uma ilustração e procura uma ideia e vai, e corre, né? E apressa-se em usar aquela ilustração. Não, a gente tem que gastar tempo, pensar em como vamos colocar a ilustração de uma forma adequada ali, na ocasião certa, no momento certo. A gente não tem que se apressar em usar a ilustração. Outra coisa é assegurar-se de que a ilustração realmente ilustre. A gente tem que ver se realmente a ilustração é apropriada. Uma ilustração deve acrescentar algo à ideia em discussão. Se o pregador precisar construir uma ponte que vá da ilustração à ideia, então essa ilustração falhou. Porque a ilustração ela é uma luz que é jogada, ela tem que ser objetiva. Porque se eu preciso explicar a ilustração, ela não tem valor algum. Então eu não preciso usá-la. Então eu tenho que realmente me assegurar de que a ilustração ilustra. Terceiro lugar, evitar cuidadosamente desviar a atenção do tema ilustrado para a ilustração em si. Isso aqui eu vejo que acontece muito. Muito. Esse é um erro grave, mas é cometido frequentemente. Ilustrações, por exemplo, muito longas, com imagens elaboradas demais, terão quase inevitavelmente esse efeito. As pessoas fixarão ali na ilustração e perderão o restante da mensagem. Então, deve-se segurar uma vela ao lado de uma figura para poder vê-la. Do mesmo modo, uma ilustração deve iluminar uma ideia e não ser a ideia em si. Ok? Quando você segura uma vela, você segura para poder enxergar alguma coisa. A vela não tem o poder de iluminar ela mesma, no sentido de fazer com que ela mesma seja a fonte de iluminação, ou o objeto de iluminação, o objeto a ser iluminado. Não é essa a ideia. A vela ela ajuda para que você ilumine outra coisa, para você conseguir enxergar outra coisa e não ela mesma. Não ilustre em excesso. Uma casa com janelas em excesso terá luz demais. O excesso de luz ofusca, gente. Um sermão também não pode ter janelas demais. As ilustrações devem dar brilho às ideias, sem jamais eliminá-las. É um erro construir um sermão com uma pequena ideia e diversas ilustrações grandes. Proporcionalmente, tá errado. A ilustração ela só lança a luz sobre a ideia. Você está argumentando, aí a ilustração chega só para ajudar. O seu ponto não pode ser a ilustração. Isso aí é Spurgeon, né? Carta dos meus alunos, né? Da janela. Sim, sim. Lições aos meus alunos, né? Volume 1, 2 e 3. Mas outras pessoas também usam essa imagem para falar da janela, né? Em quinto lugar, certifique-se da exatidão de cada ilustração, não é de casa não, tá? De cada ilustração. Tá? Então, se um pregador não puder checar os detalhes de um fato, não deve usá-lo como material ilustrativo. Se você não tem certeza do que você está falando, é melhor não usar. Então, assim, os fatos de uma ilustração devem ser tema de pesquisa e não produto da imaginação. Claro, isso não significa que anula aquilo que a gente falou antes. Se você inventar algo criativamente, ficcional, tem que ser falado que é ficcional. Mas se você usar uma ilustração, você precisa se certificar da exatidão daquela ilustração. Em último lugar, variedade de ilustrações. Escolha materiais de diversas áreas. Selecione também material de vários períodos diferentes da história. Acima de tudo, não utilize a mesma ilustração repetidas vezes.
Varie. As ideias podem ser esquecidas, mas as ilustrações são lembradas. Então, se você usa a ilustração várias e várias e várias e várias vezes, as pessoas vão ficar saturadas daquilo. Então, a ilustração precisa ser variada. Ok? Elementos essenciais de uma boa ilustração. São 4 os elementos essenciais de uma boa ilustração. Uma ilustração vívida. Clímax, início, que seria a introdução da ilustração, ação, que seria o movimento da ilustração, e a conclusão. Eu termino aqui nessa parte, né? Primeiro você observa aí o clímax, porque o clímax é considerado, em primeiro lugar, em virtude de ser ele a parte mais importante da ilustração. É o clímax. O pregador deve dar cuidadosa atenção ao clímax da ilustração, ou o ponto principal daquela história. No uso do humor e em outros tipos de ilustração, o clímax é frequentemente o ponto mais importante. Qual é o principal fato, ponto? É isso que a gente tem que tratar na ilustração. Agora, toda ilustração tem um início, tem uma introdução. Precisa ser apresentada, né, de uma maneira que chama atenção também. Há uma ação dentro da ilustração, que é essa terceira parte que ali está. Há um movimento. Trata-se do material que vem entre a introdução e o clímax. Mas a gente colocou o clímax no primeiro aí na discussão, né? Então, esse movimento, essa ação, esse material da ilustração precisa ter conexão. E, por último, a conclusão, né? Então, ela vem após o clímax e pode ou não ser expressa, se o ponto está sendo ilustrado e estiver claramente diante da congregação, a conclusão pode ser compreendida. Então, isso tudo é importante dentro do estudo da ilustração. Alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer sobre ilustração? Algum ponto a colocar? E, como eu disse, agora a gente vai entrar na aplicação. Acabou ficando aí um pouquinho até prejudicada a parte da aplicação, mas não tem problema. A gente vai iniciar. Se não der para tratar tudo, a gente trata na próxima aula. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram falar? Pastor, eu acho que alguns pregadores hoje, eles pecam pelo excesso, né? Pecam. Usam muitas ilustrações. E perdem e gastam, não vou dizer perdem, mas gastam muito tempo na parte de ilustração. Eu penso o seguinte, gente, particularmente, tá? Eu vou falar a minha opinião particular. É possível um sermão ser bem pregado sem ilustração. É possível. Sem ilustração alguma. Tá? Se você consegue amarrar bem seus argumentos, falar bem ali, explicar bem, é possível. A ilustração, como o próprio termo diz, ela lança luz, ela ilumina, ela clareia mais. Então, é como a janela que torna o ambiente mais claro. É muito legal. Mas também ter várias janelas acaba trazendo muita luz, e a luz ofusca. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, o uso da ilustração precisa ser muito bem utilizado, né? Desculpa a redundância, mas bem aplicado. Não pode ser uma coisa demasiada, né? Exagerada. Eu também acredito na seguinte coisa. Eu acho que também vai muito da proposta do pregador. Porque quando eu era pequeno, eu escutei muito o Juan Ribe Palharim e me edificava muito, porque ele sempre trazia ilustrações, né? E não um texto pregado em si. Mas era a proposta dele, porque era uma rádio, e ele estava falando, então acho que também vai muito da proposta também do momento. Agora, uma pregação expositiva não pode ser só ilustração, tem que ter texto bíblico. Né? Isso, aí nesse caso, André, o seu exemplo aí que você deu do João Rio Palharim, é porque a ideia ali, a proposta, como você mesmo falou, o termo que você usou, é devocional.
Então, ele está ilustrações do reino de Deus, ou seja, a proposta é usar as ilustrações como uma ponte para aplicar uma devocional. Então, é diferente de uma pregação, entendeu? A pregação, ela é um texto bíblico, onde a gente extrai um conceito e vai aplicar esse conceito. Então, a ilustração não pode ser maior do que o conceito bíblico, entendeu? Essa é a questão. Eu conheço muitas ilustrações, inclusive tinha algumas gravadas aqui no meu computador. Eu não sei nem onde é que está esse material, mas eu tinha ilustrações do Reino de Deus em áudio aqui, várias delas. Tinha também escritas, entendeu? Ajuda muito, mas, como você mesmo disse, é um quadro de um programa de rádio com aquele propósito, entendeu? Vamos lá, gente. Vamos chegar agora na parte que eu acho muito importante. Eu vou tentar falar um pouco mais solto, talvez colocar o slide aqui também para facilitar. Mas a gente chegou no ponto que é a aplicação do sermão, a aplicação penetrante do sermão. É um ponto importantíssimo de pregações excelentes. Tá? Importantíssimo. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio, o propósito do Senhor, esse prevalecerá. Tá? Qual é o propósito da pregação? Qual é o propósito? O que Deus quer? O propósito de Deus é nos tornar iguais a Cristo Jesus. É formar Jesus Cristo em nós. Recuperar a imagem danificada e deturpada no Éden, após a queda. Então, você vai perceber biblicamente que o Espírito Santo, à medida em que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, ele nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, assim, ser como Cristo significa pensar como Cristo, sentir como Cristo, agir como Cristo. Então, pensar como Cristo tem a ver com convicções, sentir como Cristo tem a ver com caráter e agir como Cristo tem a ver com conduta. Tudo isso tem relação com a aplicação. Logo, o objetivo da pregação é desenvolver convicções como as de Cristo, caráter como de Cristo e conduta como a de Cristo. E como é que Deus forma cada um de nós a semelhança de Cristo? Ele forma cada um de nós através das circunstâncias, através da aplicação da mensagem bíblica, em que ele vai trabalhando a nossa vida, a nossa consciência, nosso coração, e a gente vai sendo santificado pela palavra de Deus e transformado a cada dia a imagem e semelhança de Jesus. Então, quando a gente leva as pessoas a olhar, a se atentar, a ouvir, a sentir a palavra de Deus, inevitavelmente essas pessoas serão transformadas. O problema é que nunca, em toda a história, o Evangelho de Jesus ele tem penetrado tão pouco e tem feito tão pouca diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a gente gasta o tempo da pregação explicando, ilustrando, mas não aplica. E se o propósito de Deus nas Escrituras é que toda a Escritura seja divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, se a gente não aplica, se perde. Eu estava falando sobre isso no domingo com os jovens da minha igreja, na classe de jovens. Que a mensagem precisa ser aplicada. Precisa ser aplicada de forma penetrante à vida, senão se perde.
Então, ensino, repreensão, correção, instrução, justiça são meios para um fim. Qual é o propósito? Mudança de vida, transformação de vida. Formação em Cristo Jesus. Transformar o nosso caráter, transformar a nossa conduta. Transformar o nosso caráter em um caráter mais maduro, perfeito, completo, transformar a nossa conduta em boas obras. É isso que o texto diz. Então, ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados e todos os pontos perfeitamente habilitados para que façamos o bem a todo mundo. João Calvino disse que a palavra de Deus não é para nos ensinar a falar bobagens ou ser eloquentes e difíceis de entender. Ela é para reformar as nossas vidas, a fim de que desejemos servir a Deus, dedicar-nos a nós mesmos inteiramente a Deus e para conformarmos-nos à sua vontade que é boa. Dwight Lyman Moody disse que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Então, a pregação não pode ter só um caráter informativo, gente. A pregação tem que ter um caráter formativo. Formativo. Educativo. Não só de informação, mas de transformação. A Bíblia não é um livro só de histórias. A Bíblia é um manual para a vida, gente. Está entendendo? Então, as palavras, disse Jesus em João 6,63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses 2,16, diz, retendo firmemente a palavra da vida. 1 de João 1, João diz, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Atos 5,20, Lucas diz, vão, apresentem-se no templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A implicação de tudo isso é que, se eu pretendo ser um pregador bíblico, minhas mensagens devem ser sempre orientadas para o viver e não apenas para a informação. Toda a informação, todo o conteúdo, toda a mensagem, todos os argumentos devem ser transformados em práticas de vida. Deve levar as pessoas a aplicar aquilo na vida delas diariamente, cotidianamente. Então, o propósito de Deus para a pregação é este. Quando Deus designa uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, o fim disso qual é? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, veja aqui que o propósito da pregação é o mesmo propósito da Bíblia. O propósito é corporativo, sim, mas também individual. Na pregação e no ensino. Como é que acontece essa transformação de vida? Se não por meio da aplicação, da pregação. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Bruce Wilkerson, um grande pregador pentecostal, disse o seguinte: se as pessoas não estão compartilhando sua fé em sua igreja, se elas não estão tendo um momento diário a sós com Deus, se elas não estão vivendo vidas em comunhão com Deus, então você precisa mudar o seu estilo de pregação. Você, obviamente, não está vendo vidas transformadas através da palavra de Deus. Portanto, qual é o problema? O problema não é com a palavra. O problema é com o seu estilo de pregação. E se você tem um estilo de pregação aplicativo, se você desafia as pessoas por meio da pregação e elas não são transformadas, aí elas vão ter que se ver com Deus. O problema é quando a pregação não tem esse propósito aqui, não alcança esse propósito.
Nós precisamos ser construtores de pontes. De pontes. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui para vocês verem isso aqui. Olha. Aplicação. Ó. A aplicação é no sentido restrito àquela parte ou aquelas partes do discurso nas quais mostramos como o assunto se aplica aos ouvintes. Mostramos que instruções práticas o sermão lhes oferece e que exigências práticas o sermão lhes faz. Certo? Quando não há aplicação, a pregação perde seu sentido, sua vida, seu interesse. Pregar sem aplicar é como atirar uma flecha no ar com a esperança de que ela talvez atinja alguém em algum lugar. Onde não há aplicação, não há pregação, pois a aplicação constitui a verdadeira pregação bíblica. A ausência de aplicação torna o sermão um discurso, uma mera exposição sem desdobramentos para a vida prática do ouvinte. A aplicação penetrante pressiona a consciência a uma decisão diante da verdade bíblica apresentada ali. Então, a homilética ela tem exatamente esse propósito de aplicar. Hoje, aqui e agora. É tornar a palavra de Deus útil para os dias de hoje. Nós somos construtores de ponte, gente, entre dois mundos. Essa é a natureza da exposição bíblica. Nós estamos entre dois mundos, o mundo bíblico e o mundo de hoje. Outrora e agora. Texto bíblico, necessidade das pessoas hoje. A palavra e o mundo, a revelação passada e a situação atual. O então e o agora, o que era e o que é. A interpretação e a personalização. Então, os comunicadores, expositores verdadeiros da palavra de Deus, não ficam no passado. Os comentaristas, sim. A preocupação dos comentaristas é fazer uma explicação do passado e viver lá. Mas os pregadores, eles pegam aquilo que está no passado e trazem para os dias de hoje. Aplicam. O desafio dos pregadores é exatamente este: declarar verdades eternas que nunca mudam e aplicá-las em um mundo que está em constante mudança. Ou seja, nós falamos as verdades eternas que foram ensinadas lá atrás, que nunca mudam, e aplicamos essas verdades num mundo que está em constante transformação, a verdade única da palavra de Deus. Certo? Então, pregar é fazer isso aqui, ó. Explicação, ilustração, aplicação. Isso é que é pregar. Tá? Então, tá aí, ó, vários textos que eu vou deixar para vocês depois verem com calma, tá? Agora a pergunta: quanto de um sermão deveria ser aplicação, gente? Quanto que vocês acham que de um sermão deveria ser aplicação? A pregação toda, né? A pregação toda. Deveria ser contextualizada, né? Mas a gente não pode desprezar aquilo que a gente já aprendeu até aqui. Existe uma parte que é estudar o texto. Exegese, observação, interpretação. A gente tem que fazer isso. Ok? Só que a gente tem que fazer tudo isso descobrindo as verdades eternas, as implicações das verdades, perguntando: que resposta eu quero com o texto? A gente precisa pensar na nossa audiência, na contextualização do texto. Isso no final. Uma coisa que a gente precisa sempre considerar, por exemplo, gente, todos querem ser amados, não é verdade? Todos querem que a vida seja útil, não é verdade? Não importa o quão ricos ou bem-sucedidos sejam, muitas pessoas têm vidas vazias e a grande maioria delas, se não tiverem Jesus Cristo. Muitas dessas pessoas são culpadas em seus pecados. Muitas delas estão sendo consumidas por amargura, pelo passado, por situações que ela viveu. E há um medo universal da morte. A gente tem visto isso, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo de pandemia.
E uma coisa importante que a gente precisa ter certeza, gente, que a palavra de Deus, ela é aplicada a cada situação dessa. A cada situação dessa. Agora, pergunta, por que muitos sermões não são construídos em torno de aplicações? Porque presume-se que as pessoas farão a conexão necessária. Ou seja, você lança as informações, depois elas buscam conectar isso que eu estou falando com a vida delas. Isso é mentira. Nunca vai acontecer, gente. Nunca vai acontecer. Ou então a gente prega, traz a informação e deixa por conta do Espírito. A gente sempre fala, né? O Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Gente, foi sua tarefa preparar o sermão e pregar 50 minutos ali, 40, 50 minutos. Você tem que pregar aplicando. O Espírito Santo está usando a sua vida. A sua vida. Ele pode fazer algo depois? Pode. Mas ele o fará a partir daquilo que você pregou. Sabe por que muita gente não aplica o sermão? É duro o que eu vou falar aqui agora, gente. Porque os próprios pregadores que pregam não têm aplicado as verdades dos sermões à sua própria vida. À sua própria vida. Isso é um problema muito sério. Porque leva mais tempo pensar no ouvinte, pensar em quem a gente vai falar, pregar, leva mais tempo. Exige mais esforço da nossa parte. Aí eu deixo a aplicação por último ou nem coloco. Outra coisa também que eu posso considerar que faz com que pregadores não usem aplicações, essa aplicação penetrante, é porque nós não fomos ensinados em como fazê-lo. E a gente não acha tão necessário assim. A gente não compreendeu, talvez, a importância da aplicação no sermão. Mas aí eu queria que os irmãos guardassem bem isso no coração de vocês. A aplicação é de extrema importância. Há um perigo do ensino para a informação sem a aplicação, da pregação de informação sem aplicação. E isso é muito sério. Olha o que o João Calvino também diz. Eu faço sempre disto a minha regra, que aqueles que me ouvem possam lucrar do ensino que ministro. Se eu não tenho esse desejo e não procuro a edificação daqueles que me ouvem, sou um sacrilégio, uma profanação da palavra de Deus. Isso é sério, hein? Muito sério. Eu volto à pergunta. Quanto de um sermão deveria ser aplicação? Se eu usar o exemplo de Paulo, estudar Paulo, falta tempo para a gente ver com todos os detalhes. Mas se eu estudar Paulo, naquilo que ele escreveu, naquilo que ele registrou nas suas cartas, sabe o que eu vou aprender? Que vou colocar aqui no slide para vocês verem. Que cerca de 50% do que Paulo escreveu aos Romanos é aplicação. Cerca de 50% do que Paulo escreveu aos Efésios é aplicação. Cerca de 100% do que Paulo escreveu aos Gálatas é aplicação. Se eu for para Tiago, na sua Epístola Universal, 80% da Epístola de Tiago é aplicação. 1 de Pedro, 60% é aplicação. Se eu for para o Sermão da Montanha, de Jesus, 100% é aplicação. Albert Martin diz, a aplicação é a avenida que liga a cabeça ao coração. É a ponte que conecta as noções corretas da verdade bíblica com os afetos adequados e a vontade correta em virtude da verdade estabelecida. A aplicação é esse aspecto da pregação mediante o qual seus ouvintes são levados a sentir que não somente você está declarando coisas verdadeiras e boas, mas também que está proclamando coisas essenciais para seus corações. Se a verdade é o que eu prego, é o que prego, a aplicação é um martelo
com o qual a verdade é fixada no coração do ouvinte. Que trecho maravilhoso! Nós não podemos prescindir disso, gente. Jesus sempre esperou que pessoas fizessem alguma coisa como resultado da sua pregação. O alvo da pregação é a obediência. O resultado da pregação é o discipulado. Nós não podemos pregar sem desafiar pessoas a viverem aquilo. E nós temos que concluir orando por isto. Orando por isto. Olha o que Jesus disse em João 13:17. Agora que vocês sabem estas coisas, serão bem-aventurados se as praticarem. Em Lucas 10:37, Jesus lhe disse, vá e faça da mesma forma. Mateus 7:26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Mateus 12:50, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz? Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Faz a vontade de meu Pai. Lucas 11:28, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e aquele que não me ama, não guardará as minhas palavras. João 14:23 e 24, esse verso. Lucas 11:28. Antes são bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Todos os pregadores do Novo Testamento enfatizaram o caráter. João Batista disse, deem fruto que mostre arrependimento, fruto de arrependimento. Tiago disse, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago continua dizendo, queridos irmãos, que proveito há em vocês dizerem que têm fé e são cristãos, se não tiverem provando isso por meio de socorro aos outros. João, na sua epístola, 1 de João 3,19, disse, então saberemos com toda certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus. Pregação implica em prática. Você apenas crê realmente na parte da Bíblia que você pratica. O mais importante de uma pregação não é o que você memoriza, não é o que você trouxe de informação para sua mente, não é uma informação, não é um sentimento intelectual, é uma prática de vida. Olha aí que legal. O texto tem autoridade. A pregação traz o equilíbrio entre a autoridade e a relevância ao povo, ou seja, autoridade e relevância no ministério bíblico de proclamação, de pregação. Exposição bíblica é explicação aplicada. Entenderam? Está claro para vocês isso? A aplicação é, o que é isso? E daí? Quando eu ouço a pregação, eu tenho que estar lá no banco, ou eu tenho que entender que as pessoas estão no banco perguntando, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que isso se aplica a mim? Como que isso serve a mim? Então, com aplicação, queremos dizer que todo pregador tem que ter uma pergunta no topo da lista. E essa pergunta é: como as pessoas vão viver os princípios do que eu estou falando, do que eu estou ensinando? Brian Chappell afirma que a mensagem permanece crua se não tiver uma aplicação ponderada e fiel ao texto. Nenhuma passagem bíblica está alheia à nossa condição decaída. Texto algum comunica fatos apenas para informação. As Escrituras têm um propósito claro de nos instruir, repreender e corrigir. Deus conta com as verdades bíblicas como agentes de transformação do seu povo. A pregação fiel faz isso.
O pregador que identifica o foco na condição decaída do texto é também aquele que equipa a congregação para soluções práticas, ou seja, ele percebe como que aquele texto identifica as pessoas que ouvem o sermão e então ele aplica a congregação, equipando ela, trazendo soluções práticas para o dia a dia delas. Entenderam? Então, a gente precisa guardar bem isso. John Broadus diz, a aplicação é, no sentido restrito, aquela parte ou aquelas partes do discurso nas quais mostramos como um assunto se aplica aos ouvintes. Mostramos que instruções práticas o sermão lhe oferece e que exigências práticas o sermão lhe traz. Então, a gente entende que sempre há alguma coisa para que as pessoas façam. Aí, as perguntas, eu vou colocar aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje. Olha que perguntas legais que a gente pode fazer para aplicar. São apenas dicas, né? Olha, há um exemplo a ser seguido aqui? Há um pecado a se evitar e abandonar? Há uma promessa para confiar? Há uma oração a se repetir? Há um mandamento a obedecer? Há uma condição a se atender? Há um versículo a ser memorizado? Há um erro a se notar na minha vida? Há um desafio a enfrentar? Há algum novo pensamento sobre Deus? O que este texto fala sobre Jesus? O que Jesus requer de mim aqui? Preciso perguntar isso. Então, a aplicação ela tem muitos desdobramentos, né? Nas mais variadas áreas da nossa vida. E a gente precisa estar muito atento. Porque todo comportamento é baseado em crença. E por trás de todo pecado está uma mentira deslavada em que eu estou crendo. E mudanças na vida sempre começam na mente. Romanos 12, 2, gente, traz uma verdade maravilhosa para nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A gente pensa, sente e age. Começa aqui. Desce para o coração. E se traduz em práticas de vida. Então, a gente precisa começar com os argumentos, com as crenças, com os absolutos da palavra, mas tem que levar as pessoas à prática da palavra de Deus, a viverem aquilo. Amém? Alguma pergunta, gente? Nós terminamos aqui. Foi possível falar tudo, viu? 2 minutinhos, 3 minutinhos para a gente concluir. Alguma pergunta? Repito, quanto do sermão deve ser aplicação? O André falou que é tudo. 50%, 100%. De 50% a 100%. Né? Alguma questão que vocês queiram colocar, gente, sobre a aplicação? Importante que eu diga o seguinte, que a aplicação tem 2 formatos. Às vezes o formato de aplicar nos tópicos, nas divisões, e às vezes a aplicação ela é colocada no final, próximo da conclusão. Quando é colocada no final, a gente chama ali de modelo ali, estilo mais puritano, porque é assim que se fazia. Trazia a leitura, exposição, explicação e deixava a aplicação para o final. Mas quando você prega cada tópico, você expõe, explica e aplica, o modelo já é um modelo mais tradicional de pregação expositiva, né? Onde você tem ali, para cada divisão do seu sermão, uma exposição, leitura, exposição, explicação, ilustração e aplicação. E aí vai. Até o final. Mas não pode faltar a aplicação, gente. A ilustração até pode faltar. Você viu que no slide eu coloquei.
explicação, exposição, explicação e aplicação. Às vezes tem ilustração, exposição, ilustração e aplicação. Mas não pode faltar aplicação. Não virar discurso. Senão vira discurso, informação. Estudo bíblico é diferente de pregação. O estudo bíblico basta a informação. O estudo bíblico basta a informação. Quando eu falo de estudo bíblico, na verdade, eu não estou nem falando de estudo bíblico como exposição para instruir a igreja, porque isso também pressupõe aplicação. Eu estou falando de seminário. Né? Seminário, conferências, que trazem informação. Comentário. Mas pregação, ela é impactante, ela é poderosa, ela quer causar uma transformação imediata na vida das pessoas e duradoura, contínua, mas quer taxar as pessoas. Sabe? Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram falar? Vocês estão falando demais hoje, mas tudo bem. Fala. Pastor, deixa eu falar uma coisa aqui para ver se... Só me tirar uma dúvida. Uhum. Eu, algumas vezes, iniciei um sermão ou uma pregação usando ilustração, usando música, por exemplo, ou algum evento pontual, data festiva e etc. Aí, iniciava cumprimentando, lia o texto e depois lia a ilustração e linkava ela ao texto, introduzia o texto. É correto? Porque Pode fazer. tu falou sobre usar a ilustração depois da exposição. Não, eu disse nas divisões, né? Às vezes, na hora que você introduz um sermão, você pode usar uma ilustração, não tem problema. Você pode começar com um fato do cotidiano, alguma coisa, é possível, tranquilo. Não há nenhum problema, não. O que a gente sempre fala é que a ilustração não pode ser maior do que o sermão, né? Não pode tomar toda ela tem que servir de conexão, né? Ela tem que servir ao sermão, né? Okay. E não ser o sermão em si mesmo, né? Certo. Pode usar uma música, uma poesia, uma história, um recorte de um noticiário, pode ser muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Tudo bem, então, gente? Pastor, beleza? O se aplicaria para conclusão? O uso também para aplicação? Sim. Sim. Uhum. Não, né? Para aplicação, não para conclusão, minha pergunta. Então, para aplicação, seria o seguinte, você está falando do uso de ilustração para aplicação ou não? Uso de ilustração para aplicação? Então, aí você tem que ter muita cautela também com isso, porque cada parte daquilo que a gente tem estudado em homilética serve a um propósito. Quando se fala de aplicação, você já está falando das verdades sendo aplicadas ao cotidiano. Então, se você vai usar uma ilustração ali, tem que ser algo muito pontual, muito diretivo também para poder, né? Como foi falado aqui, por exemplo, usou uma ilustração para falar de algo relativo à aplicação, que se pregar, né? A palavra pregar tem a ver com discurso, o martelo bem batido ali é a aplicação. Bem batido com um prego, um parafuso bem atarrachado, né? É uma aplicação. Então, você está vendo que eu estou está se usando uma ilustração para falar de algo que tem a ver com a aplicação. Isso pode acontecer, mas a gente tem que ter muito cuidado, usar com muita precisão isso, né? Muita precisão. Amém, Pastor, irmãos? nós ainda falar. Temos quantas aulas? São 18. A gente está na 16 hoje, então temos mais 2 aulas. Ok. Tá? São 18 presenciais aqui, né, ao vivo. Aí a gente tem mais 2, que eu já coloquei, eu acho que 1 ou 2. Eu já coloquei uma para vocês, essa extra. Aí eu acho que tem mais uma extra, né, para vocês. Eu já coloquei 2 extras para outra turma e uma extra para vocês. Aí a gente vai fechar com 20 aulas, né? Então, 18 presenciais e 2 extras. Então, falta a 17 e a 18. A gente vai trabalhar
aquilo que a gente chama de as 4 páginas do sermão, tá? As 4 páginas do sermão. Então, a gente deve trabalhar tanto na aula que vem, quanto na outra, falando sobre as 4 páginas do sermão, que é um livro da editora Vida Nova, que eu deixo sempre para o final. Digamos assim, é o clímax do curso. A cereja. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. É a conclusão. É a aplicação e conclusão, né? Então, eu antes usava só um material que eu tenho em slide, agora eu tenho o livro, porque o livro foi relançado, o livro era da editora Mundo Cristão, foi relançado pela Vida Nova, eu comprei, adquiri, e com muito gosto eu falo sobre esse livro, porque o autor, inclusive, me autorizou a usar, o tradutor, né? Me autorizou a usar o material que ele tem também, que ele usa, muito legal, falando sobre as 4 páginas, e é muito enriquecedor o conteúdo desse livro. Amém, meus irmãos? Então, vamos aí ficar nessa expectativa das 2 últimas aulas. Eu quero acreditar, né, que Deus tem se servido desse meio, desse curso, para abençoar, edificar e ajudar vocês no ministério. Esse é o meu desejo com o curso, é a minha ambição, né, com esse treinamento, e eu espero que isso esteja acontecendo. Tá? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço aí para vocês. Até a próxima aula, se Deus